Olá, aqui no canal, eu, Fábio Portela, abordo estratégias essenciais para quem deseja o sucesso acadêmico cursando mestrado ou doutorado em Direito. Hoje, vou falar sobre um dos processos mais difíceis de seleção para o mestrado em Direito, o processo seletivo da Universidade de São Paulo. Vários alunos do meu processo de mentoria acadêmica já foram aprovados no processo seletivo da USP e sua preparação teve alguns pontos que eu considero que foram essenciais para o sucesso desses alunos. No vídeo de hoje, vou abordar 7 estratégias que eles utilizaram e que você também pode usar para ser bem-sucedido em sua candidatura. Essas 7 estratégias serão divididas em 3 sessões, de modo a organizar melhor o conteúdo da exposição. A primeira grande seção desse vídeo diz respeito à visão estratégica que você deve ter do processo seletivo, né? Então, nesse sentido, o primeiro ponto que você deve observar é estudar o edital da USP e compreender profundamente as particularidades do processo seletivo e que a diferenciam de outras instituições. O edital deixa isso bem claro, né? Porque na maioria das instituições, embora você tenha etapas como as provas de idiomas e uma prova de conteúdo acadêmico, na maioria dos casos, essas provas são organizadas pela própria instituição e elas não têm uma profundidade tão aguçada quanto se exige na USP, né? Devido à profundidade da bibliografia, a densidade da bibliografia que é cobrada no edital. Em vários programas de pós-graduação exige-se uma bibliografia extensa, mas o caso da USP, na maioria das linhas de pesquisa, você tem realmente uma quantidade de material bastante ampla que você deve dominar para se submeter à prova. Nessas diferenças, eu destacaria, inclusive, o fato de que a primeira e a segunda fases do exame, ou seja, a prova de idiomas e a prova de conteúdos, são ambas organizadas pela FUVEST, ou seja, não é a própria instituição, como ocorre na maioria dos programas de pós-graduação do país, que organiza a prova de conteúdo e a prova de idiomas. No caso, quem organiza essas provas é a FUVEST, de modo que essas fases se assemelham bastante a um exame de concurso público ou um exame vestibular. Apenas na terceira fase é que a USP exige a apresentação do projeto de pesquisa perante o seu potencial orientador. Então, você vai submeter o seu projeto a um orientador e ele é que vai decidir se você vai ingressar, vai ser aprovado ou não. Ao contrário da maioria das outras instituições, você tem um processo de seleção muito mais personalizado e muito mais subjetivo. Por conta dessas diferenças entre a USP e as outras instituições, eu recomendo aqui, como a segunda sessão desse vídeo, que você estude com foco no longo prazo. Por quê? Porque, em primeiro lugar, a prova de línguas ela tem uma característica bem peculiar, no caso da USP, né, como eu referi antes, ela é organizada pela FUVEST. É claro que você pode apresentar também um certificado de algum programa de certificação, como o TOEFL, o CAI, no caso do inglês, ou o Instituto Cervantes, no caso do espanhol, enfim. Você pode, caso tenha, apresentar algum diploma de certificação, né, que o qualifique como alguém que compreende o mínimo necessário para ser aprovado na prova de idiomas, mas caso você tenha que se submeter ao certame, né, ao exame elaborado pela FUVEST, tenha em mente que ele vai ser muito mais parecido com uma prova de vestibular do que o exame de idiomas das outras instituições de pós-graduação, onde se exige usualmente que o aluno tenha um domínio mais básico daquela língua para ser aprovado, né? Na maioria dos casos, inclusive, se pede que o aluno leia um texto no idioma examinado e responda em português a uma série de questões que são apresentadas sobre o texto. No caso da prova da USP, elaborada pela FUVEST, o exame se assemelha a um exame vestibular. São apresentados textos e questões sobre os textos, mas essas questões são respondidas objetivamente,
de modo que o candidato tem que escolher uma das assertivas, que é a correta ou a incorreta, né, conforme o comando da questão, mas é cobrado uma abrangência de conteúdos muito maior do que é cobrado no caso da maioria dos programas de pós-graduação em Direito. Então, é importante que você tome bastante tempo, com antecedência de preferência, eu recomendaria pelo menos 1 ano, se você não tem domínio da língua, até mais, para que você possa se submeter ao exame, né, com chance de sucesso. Além disso, o estudo da bibliografia constante da área de pesquisa em que você pretende cursar seu mestrado ou doutorado em Direito exige também que você dedique um bom tempo de estudo para o domínio adequado dessa bibliografia. A bibliografia indicada é muito extensa, né? Como vocês podem ver, a bibliografia recomendada é dividida em áreas de conhecimento, conforme a área do programa que você deseja se submeter. Por exemplo, aqui no item 1.1 nós temos a sub-área Direito Civil, e vários textos que são recomendados, né? Não necessariamente são textos extensos, a maioria tem 15, 20 páginas, né? Um ou outro livro é cobrado em sua inteireza, mas, de qualquer maneira, você tem que ter uma boa organização desse material, né? Fazendo resumos, fazendo mind maps, enfim, cada um tem sua metodologia de estudo, mas é importante que você domine muito bem esse conteúdo a fim de ter boas chances de sucesso na prova. Isso porque a prova normalmente é bastante específica em sua questão e de modo que, se você domina uma parte da bibliografia, mas não domina outra, você pode ser pego de surpresa com uma questão para a qual você não está preparado. E como são poucas as questões cobradas, você não vai ter ali uma chance de se recuperar e vai ter que esperar por mais 1 ano para se submeter ao próximo processo seletivo. Então, eu recomendo realmente que você busque separar um tempo aí para estudar a bibliografia do edital. Não muda muito a bibliografia de um ano para o outro, de modo que você deve buscar se preparar com base na leitura dos editais dos anos anteriores, né, a fim de ter uma noção geral a respeito das obras que são recomendadas. Além disso, vale ressaltar que o edital da USP é publicado normalmente com grande antecedência dessas provas, né? 2, 3 meses, às vezes, o que também diferencia a instituição de outras instituições de pós-graduação, de modo que você tem uma boa oportunidade aí para se preparar adequadamente para as provas. Mas, de novo, eu recomendo que você realmente tenha um domínio estrito da bibliografia cobrada pelo programa. E a terceira seção desse vídeo diz respeito a outro aspecto da USP, que a diferencia das outras instituições acadêmicas de pós-graduação em Direito no país, que diz respeito ao peso que a USP dá na relevância do contato acadêmico com o orientador em potencial. Como assim? Na USP, depois que você é aprovado na primeira e na segunda fase, somente aí é que você deve apresentar o seu projeto de pesquisa e ele é apresentado diretamente ao orientador que você escolheu. Na maioria das outras instituições, como ocorre esse processo? Você se inscreve no processo seletivo para o mestrado em Direito ou para o doutorado em Direito e já no momento da inscrição, você deve apresentar o seu projeto de pesquisa, que vai ser avaliado no final por uma banca examinadora que avaliará o seu projeto, o seu currículo, e aí vai te aprovar ou reprovar, né? Mas, caso aprovado, você vai ser classificado na lista de candidatos. No caso da USP, ocorre um procedimento mais semelhante ao das pós-graduações europeias. Ao invés de você ser selecionado em concorrência com outros candidatos em geral, né, outros candidatos da sua linha de pesquisa, você, na verdade, concorre, depois que você supera a primeira e a segunda etapas, você concorre com outros candidatos ao mesmo orientador que o seu. Então, competirá ao orientador selecionar o projeto de pesquisa que ele tem interesse, né? Nesse sentido, muitas pessoas falam que na USP você tem uma verdadeira lista de espera por alguns orientadores, né, principalmente os mais populares,
que muitas vezes tem muitos orientandos em potencial que gostariam de cursar o mestrado com ele, e por isso eu recomendo desde logo que você busque manter um contato com os professores orientadores para verificar que tipo de projeto eles gostariam de orientar, né? Procurar alinhar os interesses do orientador com seus próprios interesses de pesquisa, para que você possa elaborar um projeto de pesquisa que tenha também o interesse do orientador, porque no fim das contas é ele que vai te selecionar como mestrando sob orientação dele. Então, busque entender a visão acadêmica do orientador e faça o projeto, elabore seu projeto em linha com temas que podem interessá-lo, né, de modo que acho muito importante que você converse com o orientador antes do processo seletivo para entender quais seriam esses temas, né? Outra forma de você conseguir contato acadêmico com o potencial orientador é ir a eventos acadêmicos, presenciais ou, como hoje em dia, eventos não presenciais ou telepresenciais, né? Porque nesses eventos você vai ter oportunidade de conhecer mais o professor que atrai o seu interesse acadêmico para que você possa vir a ser orientado por ele, e aí você pode começar a firmar um contato com ele, trocar e-mail e passar a ter ali uma linha de contato acadêmico que vai levá-lo a aumentar suas chances de sucesso nessa terceira fase, né? Vale sempre lembrar aí que, normalmente, principalmente os orientadores mais populares, têm uma, entre aspas, lista de espera, né? Que é composta por alunos que já lograram manter esse contato antes, que o professor já teve esse tipo de aproximação antes, ele se interessa pelo projeto dessas pessoas e muitas vezes ele mantém ali uma lista organizada conforme as vagas de orientação forem surgindo, para que ele possa aceitar esses candidatos. Bom, pessoal, é isso aí. Espero que, se você for um candidato ao programa seletivo da USP, tenha muito sucesso em sua empreitada, e não se esqueça que eu tenho um programa preparatório para o mestrado em Direito, que é voltado para auxiliar todos os candidatos a um programa de mestrado em Direito a alcançar o sucesso. Um grande abraço.